Começa agora o podcast do Sistema CEP-CONEP. Com ciência e com respeito, conectando você à ética em pesquisa. Olá, você que nos ouve. Este é o Com Ciência e com Respeito, o podcast do Sistema CEP-CONEP, conectando você à ética em pesquisa. Este é o nosso 23º episódio e é também o terceiro episódio especial sobre o QCEP, que é o Projeto de Qualificação de CEPs. Meu nome é Osíris Reis e estou sempre com você e os assessores e assessoras da CONEP. E hoje temos a participação da Andréa Leite, que é doutora em bioética e assessora da CONEP, e também da Raiza Sfalcini, que é mestre em regulação farmacêutica e também assessora da CONEP. Bem-vinda, Andréa! Bem-vinda, Raiza! Olá, Raiza e Osíris! Que bom estar com vocês em mais um episódio. Olá, Andréia! Olá, Osíris! E um olá especial para você que está nos ouvindo. Bem-vindo, bem-vinda! Bem-vinda, bem-vindo! Você que está nos ouvindo no rádio, no computador ou no celular, bem-vindo, bem-vinda! No nosso último episódio sobre o projeto QCEP, nós conversamos sobre a análise que a equipe do QCEP fez dos aspectos administrativos dos CEPs. E hoje vamos conversar sobre a análise dos trabalhos de análise ética realizados pelos CEPs. Então, nossa primeira pergunta é: como é que esse tema das análises éticas foi tratado nas visitas que o QCEP fez aos CEPs? Olha, Osíris, a forma como isso foi elaborado foi mais ou menos a mesma em todos os CEPs visitados pelo projeto QCEP, mas as questões que foram trabalhadas com cada CEP foram diferentes. Para ficar melhor, antes de o QCEP fazer a visita ao Comitê de Ética, a equipe do QCEP escolheu 5 pareceres consubstanciados daquele CEP, ou seja, escolheu 5 análises éticas de projeto de pesquisa já feitas por aquele CEP. Então a equipe do QCEP analisou esses 5 pareceres consubstanciados e a partir daí foram feitas 2 listas. Uma com os pontos positivos no trabalho de análise ética do CEP e outra lista com as oportunidades de melhoria, ou seja, indicação de pontos que podem ser melhorados nas análises. Depois que a equipe elaborava essas 2 listas que falamos há pouco, a equipe organizava as visitas a cada CEP. Uma das visitas era a reunião com todos os membros daquele CEP. Quando essa reunião acontecia, a equipe do QCEP fazia uma apresentação sobre pareceres consubstanciados, reforçando as oportunidades de melhoria. Logo em seguida, o QCEP analisava, junto com o CEP visitado, um daqueles 5 pareceres consubstanciados que foram selecionados e analisados que mencionei antes. Era nesse momento que eram apresentados para o CEP os pontos positivos que foram encontrados e as oportunidades de melhoria. E quais foram as oportunidades de melhoria mais comuns na análise desses pareceres consubstanciados? Foram várias, Osíris, porque o trabalho de analisar a parte ética dos projetos de pesquisa envolve muitas questões. Mesmo assim, dá para organizar essas questões em alguns grupos. Primeiro, teríamos as questões referentes aos cronogramas dos projetos, relacionado às datas das diferentes atividades realizadas na pesquisa. Em segundo, podemos destacar as questões relacionadas à análise de documentação dos projetos, a checagem documental. Em terceiro, destacamos as questões sobre o consentimento, que, além de envolver o processo de consentimento em si, também envolve as questões do registro desse consentimento ou assentimento, destacando a análise dos projetos de pesquisa que usam metodologias das ciências humanas e sociais e os relacionados aos biobancos e biorepositórios. E por último, temos as questões da escrita e organização dos pareceres consubstanciados elaborados pelos CEPs, que são documentos oficiais emitidos pelos comitês que descrevem de forma organizada os dados e a análise ética de um projeto de pesquisa. Certo! Então vamos começar com o grupo da análise dos cronogramas. Quais foram as oportunidades de melhoria mais comuns nessa parte? Bem, Osíris, algo que se repetiu nas análises realizadas foi o fato do
relator ou relatora não observar que o projeto não apresentava todas as etapas previstas no cronograma. Na verdade, o projeto QCEP percebeu que é bem comum os pesquisadores e pesquisadoras colocarem apenas a etapa início da pesquisa. Aqui temos dois problemas. Um é que os pesquisadores e pesquisadoras, por vezes, não levam em conta o tempo que o CEP levaria para analisar e aprovar o projeto, o que deixaria incerto quando a pesquisa realmente começaria. Na prática, são necessários pelo menos 30 dias para a análise do projeto, que pode apresentar necessidade de ajustes, o que chamamos de pendência, e esse tempo precisa estar previsto no planejamento de data de execução da pesquisa. O segundo ponto é que todas as etapas previstas para serem executadas precisam estar descritas no projeto de pesquisa, com prazos razoáveis e que sejam realmente suficientes para a realização das atividades daquela fase. O cronograma bem elaborado é fundamental para que a pesquisa seja desenvolvida, respeitando todas as fases e procedimentos necessários para uma execução adequada, o que repercute também na proteção do participante de pesquisa. É importante mencionar que a pesquisa não pode iniciar até que o CEP aprove a realização da pesquisa, e nesse caso, o cronograma precisa estar atualizado, considerando o prazo para essa aprovação. E em relação à análise dos documentos dos projetos de pesquisa, quais partes geraram mais dúvidas entre os membros dos comitês de ética? Para responder essa pergunta, Osiris, nós vamos ouvir o áudio que a doutora Janina do Espírito Santo nos enviou pelo WhatsApp. Ela é doutora em Educação Física e consultora da CONEP no projeto QCEP. E nós vamos ouvir agora o áudio que ela nos enviou. Pelo WhatsApp. Os documentos mais discutidos durante as visitas foram o TCLA, que é o Termo de Consentimento Livre Esclarecido, e o TAI, que é o Termo de Anuência Institucional. O primeiro teve como principais aspectos debatidos sobre as garantias, os direitos dos participantes de pesquisa e a necessidade de lista de checagem e não de modelo, pois o modelo de TCLA pode levar à falta de adequação para a realização de cada pesquisa. Algumas vezes, esses modelos disponibilizados pelo CEPES não continham, por exemplo, garantia de ressarcimento e o direito de indenização. Outra questão importante sobre o TCLE ficou em relação à não colocação do endereço, telefone e e-mail do pesquisador. Por vezes também, os riscos não vinham acompanhados de providências e cautelas, consequentemente, sem assistência imediata, integral e gratuita. Já em relação ao TAI, as dificuldades foram voltadas à falta de qualificação no documento de quem assina a anuência. Outra questão bastante recorrente se refere às pesquisas realizadas em unidades do SUS, visto que, de acordo com a Resolução 580, artigo 10, parágrafo 1º, se alguma parte do estudo vai acontecer em instituição que faz parte do SUS, o termo de anuência institucional precisa ser assinado pelo dirigente da instituição. O TAI faz parte do conjunto documental para apreciação ética da pesquisa, sendo fundamental que o gestor da unidade de saúde do SUS esteja ciente e de acordo com a realização da pesquisa em sua instituição. E sobre o processo e o registro do consentimento livre e esclarecido, quais foram as oportunidades de melhoria mais comuns nessa parte? Nessa parte, Osiris, a primeira grande questão é que muitos pesquisadores confundem o processo de consentimento livre e esclarecido com o documento para o consentimento livre e esclarecido. O documento pode ser Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, TCLE, que é utilizado para estudos da área biomédica, ou o Registro de Consentimento Livre e Esclarecido, que é utilizado para estudos da área das ciências humanas e sociais, que chamamos de CHS. O processo de consentimento envolve a aproximação do participante de pesquisa com o pesquisador, pressupõe criação de vínculo de confiança, a apresentação da pesquisa em linguagem e modo que permita que o participante de pesquisa compreenda do que se trata, o que é a pesquisa e os procedimentos da pesquisa. Trata-se de não apenas disponibilizar o documento, mas sim que o participante de pesquisa compreenda efetivamente o convite e as consequências de uma possível aceitação. No passado, era comum a entrega do documento de consentimento acreditando que o convidado, que é o participante de pesquisa, compreenderia do que se trata.
Para quem já está no universo das pesquisas, o procedimento e a própria pesquisa podem parecer algo óbvio, mas para o participante pode ser algo muito novo. E mesmo que não seja a primeira participação em pesquisa, é necessário esse procedimento. É disponibilizar todas as informações necessárias para que a pessoa possa pensar sozinha ou com seus amigos e familiares sobre o convite. Tenha a oportunidade de tirar suas dúvidas com o pesquisador ou pesquisadora e então, de forma livre e consciente, aceite ou não ao convite para contribuir com a pesquisa. E olha só, Osíris, é muito importante que o pesquisador responsável, ao planejar sua pesquisa, dimensione adequadamente os potenciais riscos aos participantes de pesquisa em todas as etapas da pesquisa, inclusive no processo de consentimento. Lembrando que todos esses riscos precisam ser informados no documento de consentimento, TCLE, ou registro de consentimento. Esse dimensionamento deve levar em consideração todos os cuidados que a equipe de pesquisa tomará para reduzir esses riscos, ou seja, disponibilizando aos participantes de pesquisa toda a assistência imediata, integral e gratuita pelo tempo que for necessário, caso se concretize algum dos riscos previstos ou não na etapa do planejamento. Algo importante que foi observado foi que, em alguns casos, o pesquisador apresenta dificuldade para organizar essa informação nos diferentes documentos do protocolo de pesquisa, disponibilizando informações diferentes sobre os riscos da pesquisa em distintos documentos. Outra questão delicada se refere a 2 direitos. O primeiro se refere à garantia ao participante de pesquisa em receber ressarcimento caso ele tenha algum gasto em decorrência de sua participação na pesquisa, e o segundo se refere ao direito de buscar indenização caso se sinta prejudicado pela pesquisa. Esses direitos precisam estar no TCLE. Infelizmente, em alguns casos, esses direitos não estão descritos no TCLE ou registro de consentimento, por diferentes motivos. E cabe ao CEP identificar esse problema e solicitar a sua correção, de maneira clara e apoiada nas normas éticas do sistema CEP-CONEP. Vale também lembrar que o pesquisador precisa incluir no TCLE o endereço, o telefone e o e-mail, para que o participante de pesquisa consiga encontrar ele para tirar dúvidas ou pedir algum tipo de assistência. Caso o CEP identifique que o pesquisador não colocou contatos que permitam que o participante de pesquisa possa achá-lo, cabe a não aprovação da pesquisa até que o ajuste seja realizado. O contato pessoal ou profissional é uma informação obrigatória. O importante é que o participante de pesquisa consiga encontrar o pesquisador quando precisar. Outro ponto importante do TCLE é a linguagem. O uso de linguagem adequada foi bastante conversado nas visitas do QCEP. Por conhecer o tema e tratar dele no dia a dia, por vezes, os pesquisadores utilizam no termo ou num registro de consentimento livre e esclarecido termos técnicos ocultos, o que dificulta o entendimento para quem não conhece sobre o assunto. O texto deve ser escrito em linguagem de fácil entendimento para todos os públicos. Por isso, é muito importante que o pesquisador atente para a linguagem utilizada e que o CEP também perceba a necessidade de adequação para que o participante de pesquisa consiga compreender o que está escrito e tome a decisão de participar ou não da pesquisa de forma esclarecida. E sobre as pesquisas com metodologias das ciências humanas e sociais? Quais foram as oportunidades de melhoria mais discutidas nas visitas do projeto QCEP? A aplicação da resolução CNS número 510 de 2016 pelo CEP em suas análises éticas sempre apareceu como uma das grandes dificuldades observadas nas visitas realizadas aos CEPs. Muitas vezes, os projetos de pesquisa com metodologias de ciências humanas e sociais estavam sendo analisadas apenas a partir da resolução CNS número 466 de 2012, o que levava muitas vezes a pendências desnecessárias. Em quase todas as visitas do QCEP, era necessário explicar a importância da aplicação da resolução CNS número 510 de 2016 para os estudos de CHS. Uma das explicações mais reforçada nessas visitas foi destacar que é a metodologia da pesquisa que define qual a resolução a ser aplicada na análise ética, a 466 ou a 510, destacando as metodologias mais comuns utilizadas na área biomédica e na área de ciências humanas e sociais. Por exemplo,
Pesquisas em prontuários do paciente, procedimentos que podem interferir diretamente no corpo do participante de pesquisa e pesquisas clínicas devem ser analisadas com base na Resolução 466. Já as pesquisas que não afetam o corpo de maneira direta, como por exemplo entrevistas, observações, questionários, deverão ser analisadas com base na Resolução 510. No caso das pesquisas reguladas pela Resolução 510 de 2016, por vezes é necessário fazer adaptações quando comparamos com as pesquisas que são da área biomédica. Cada área de pesquisa apresenta alguma especificidade, que pode dificultar a previsão de alguma informação, a exemplo do número de pessoas a serem entrevistadas para um determinado objetivo em uma feira livre. Outro exemplo que podemos utilizar para as pesquisas que utilizam metodologia das ciências humanas e sociais está relacionado com o formato do consentimento livre esclarecido. Nesse tipo de pesquisa, nem sempre o registro escrito do consentimento é a melhor opção. Por vezes, existe a necessidade do registro do consentimento ser gravado em áudio e ou em vídeo ou com testemunhas, sem a necessidade de ter um papel assinado que comprove que o participante de pesquisa compreendeu do que se trata o convite, como a pesquisa será desenvolvida, como se dará a sua participação e, de forma consciente, aceite participar do estudo. Mas em todos esses casos, é indispensável que o pesquisador ou pesquisadora justifique essas variações no registro de consentimento e que registre no projeto de pesquisa todos os procedimentos e cuidados para evitar possíveis riscos ao participante. E em relação aos biobancos e biorrepositórios, quais foram as principais dúvidas? Olha, Osíris, quem responde essa pergunta é a doutora Lísia Fabiola Silva, que é doutora em bioética e consultora da CONEP no projeto QCEP. E nós vamos ouvir agora o áudio que ela nos enviou pelo WhatsApp. Pelo WhatsApp. Não foram dúvidas pontuais constantes. Na realidade, foram raras, pelo menos nos CEPs em que eu realizei as visitas. Normalmente as dúvidas elas estavam ligadas ao que seria biorrepositório e biobancos. Em alguns protocolos, no caso das informações básicas da Plataforma Brasil, não havia menção de que, por exemplo, haveria coleta de sangue. No entanto, no projeto, quando a gente pegava o projeto detalhado, ou TCLE, havia uma rápida menção. Neste sentido, novamente, a importância de uma leitura não flutuante em todos os documentos, já que havíamos encontrado informações divergentes em um mesmo protocolo. A nossa orientação é sempre seguir as normativas, especialmente no caso de biobancos, a Resolução 441 de 2011, o Ofício Circular número 34 de 2021 e a Carta Circular 003 de 2020. E também informações na Plataforma Brasil sobre biobancos aprovados. Também divulgávamos o contato do e-mail de biobancos na CONEP e novamente reforçando aqui a importância de uma leitura não flutuante em documentos disponíveis pelo CEP como modelo. E sobre a escrita e organização dos pareceres? Quais foram as principais dúvidas dos relatores e relatoras dos CEPs visitados pelo projeto QCEP? Olha, Osíris, ficou bem claro para a equipe do projeto QCEP que os relatores e relatoras do Comitê de Ética têm dificuldade em elaborar o parecer, ou seja, após a análise da pesquisa, preencher os campos necessários do documento, chamado parecer consubstanciado, para que o pesquisador compreenda a análise realizada e as possíveis necessidades de ajustes. O que a CONEP recomenda é que nos campos de apresentação do projeto, do objetivo da pesquisa e da avaliação dos riscos e benefícios, o relator ou relatora do projeto seja o mais fiel possível àquilo que o pesquisador colocou no projeto. Já nos campos dos comentários e considerações sobre a pesquisa, o relator precisa incluir os detalhes necessários para que a pessoa que for ler depois consiga entender todas as etapas da pesquisa. Nos campos das considerações sobre o termo de apresentação obrigatória e das recomendações, o que a CONEP recomenda é que o relator não inclua qualquer pendência ou necessidade de ajuste do projeto, já que todas elas precisam ser colocadas no campo conclusões ou pendências e lista de inadequações. Nesse caso, o indicado é a inclusão do texto padrão, vide campo de conclusão, ou pendências e listas de inadequações, nos campos considerações sobre os termos de apresentação obrigatória e recomendações.
Vale lembrar que a CONEP, por meio do projeto CONEP Acredita, elaborou 3 documentos com o objetivo de auxiliar na elaboração do parecer consubstanciado, sendo eles Guia de Elaboração de Parecer, Banco de Pendências e Lista de Checagem Documental e Análise Ética. E nós vamos apresentar atalhos para esses documentos na lista de atalhos do nosso podcast, ok? Então, Osíris, no campo Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações, o relator precisa incluir todas as solicitações de correções que o pesquisador ou pesquisadora precisará fazer antes que o protocolo de pesquisa possa ser aprovado. Essas solicitações são chamadas de pendências. É imprescindível que as pendências sejam elaboradas adequadamente para facilitar o entendimento do pesquisador. Assim, ao elaborar uma pendência, é necessário ter em mente 3 coisas. Primeiro, indica-se que a pendência esteja numerada. Segundo, estar bem claro a qual documento do projeto a pendência se refere, incluindo se houver o trecho que precisa ser ajustado. E terceiro, citar qual a norma ética do sistema CEP-CONEP que embasou a solicitação de correção. Quanto ao campo Considerações Finais a critério do CEP, é importante que o relator informe que o pesquisador tem 30 dias para responder às pendências. Isso, é claro, para os protocolos de pesquisa pendentes, que precisam ainda de correções. Já para os protocolos que não possuem pendências, ou seja, nos pareceres dos projetos aprovados, o relator poderá incluir nesse campo que o pesquisador deverá enviar para o CEP os relatórios parciais da pesquisa e, ao fim da pesquisa, o relatório final. Certo! E agora, a última pergunta deste episódio. Quais são os principais pontos que os integrantes do CEP precisam prestar atenção quando forem analisar a parte ética de um projeto de pesquisa? Quem respondeu essa pergunta, Osíris, foi a Claudete Kronbauer, que nos enviou um áudio pelo WhatsApp. Ela é doutora em Ciência da Educação e consultora da CONEP no projeto QCEP. Vamos ouvir? Pelo WhatsApp. Então, ao redigir um parecer, o relator deverá estar atento para 2 objetivos basicamente, que o parecer precisa cumprir. O primeiro deles é servir como referência para a discussão do protocolo de pesquisa que está sendo avaliado e que será analisado pelo colegiado do CEP. Para cumprir, então, este primeiro objetivo, é importante que o relator leia e estude todos os documentos que fazem parte deste protocolo, que está analisando, e em seguida preencha os campos descritivos do parecer de maneira fidedigna ao conteúdo apresentado pelo pesquisador. Afinal, é a capacidade de síntese, e a objetividade do seu texto que garantirá que o protocolo de pesquisa possa ser compreendido e discutido pelos demais colegas, membros do comitê, durante a reunião do colegiado. Então, o relator deve garantir que a leitura dos campos descritivos do parecer proporcionem aos demais membros do comitê a correta compreensão da pesquisa que será avaliada durante a reunião. E é por isso que é importante, interessante, que os campos sejam preenchidos absolutamente fiéis às informações prestadas pelo pesquisador, conforme apresentamos. A segunda função do parecer é registrar as pendências que foram identificadas nos documentos do protocolo e que precisam ser atendidas pelo pesquisador. Quanto mais nós possamos ser claros nesta evidência, maior é o indicador de que o pesquisador nos entenda e atenda às nossas solicitações. Então, para isso, o relator do comitê precisa conhecer as diretrizes, obviamente, nacionais, verificar quais delas se aplicam a este protocolo em particular e, posteriormente, então, verificar a conformidade destas informações junto às normativas que foram explicitadas. Sempre que notar uma inconformidade, obviamente, o relator deverá relatar como uma pendência e colocar a discussão para o colegiado. Se houver consenso, então vai ser encaminhada ao pesquisador. Portanto, sobre esse aspecto, é fundamental que o relator seja objetivo, preciso e impessoal
na identificação e na redação das pendências. Além disso, deverá sempre referenciá-las nas diretrizes correspondentes, resoluções, normas operacionais, cartas. Então, em resumo, o relator deve estar atento para que seu parecer esteja preciso, objetivo, para apresentar essas características da pesquisa analisada, permitindo a sua ampla discussão no colegiado e que as pendências identificadas estejam claramente redigidas e fundamentadas nas diretrizes vigentes aplicáveis, possibilitando que o pesquisador possa respondê-la com correção e objetividade. Perfeito! E é com essas palavras da doutora Claudete Kronbauer que nós vamos fechando este terceiro episódio sobre o projeto QCEP. Mas logo voltamos para continuar falando do projeto de qualificação de CEPs. E se antes disso você quiser saber mais sobre o QCEP, sobre a cartilha dos direitos dos participantes de pesquisa, ou se quiser conferir as normas e resoluções que citamos hoje, é só visitar nossa página da internet. É bit.ly/ciência e respeito. Tudo junto, tudo minúsculo e sem acento. Lá você pode também ouvir todos os episódios do nosso podcast, baixar a cartilha dos direitos dos participantes de pesquisa, mandar suas dúvidas, sugestões e muito mais. Tudo isso em bit.ly/ciência e respeito. Tudo junto, tudo minúsculo e sem acento. E vamos nos despedindo. Andréa, Raiza, muitíssimo obrigado pela participação de vocês. Obrigada a todos e todas que estiveram conosco neste episódio. Muito obrigada, Andréa e Osíris, e muito obrigada também a você, ouvinte. Até o nosso próximo episódio. Então é isso. Ficamos aqui esperando por você no nosso próximo episódio do Com Ciência e com Respeito, conectando você à ética em pesquisa. Grande abraço e até lá! Você ouviu Com Ciência e com Respeito, conectando você à ética em pesquisa. Este episódio foi produzido pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa e sua reprodução não comercial está previamente autorizada desde que não haja modificações no áudio e que o arquivo seja reproduzido integralmente.